Olá, olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Mais um webinar da Bbook Academy. Hoje a gente conta com uma galera de peso aqui, né? Convidados de peso da hotelaria nacional, da parte de comunicação, né, Dani? Vamos apresentar eu, Cristiano Pena, CEO e fundador aqui do Bbook. Tenho o prazer em estar trazendo para vocês esse tema tão relevante, né, Jefferson e Rafa, gerentes gerais 5.0, potencial da inteligência artificial na hotelaria para impulsionar a receita. Vamos falar sobre muita coisa legal aqui hoje. Agradeço a todos aqueles que estão aí vendo o nosso webinar, acompanham o Bbook, e também agradeço aos nossos convidados, o Dani, da Bgrow, o Rafa, Novo Hotel, e o Jefferson, da Hotel Care, que também são os 3 sócios da Escola para Resultado, famosa EPR, né, que trabalha o treinamento aí e a melhoria de A a Z na hotelaria nacional. Enfim, sejam bem-vindos. Satisfação, Jefferson, Cris. Satisfação. Dani, Rafa, muito obrigado. Vamos lá? Vamos. É um prazer estar com você Olá. e falar um pouquinho sobre este tema e temas satélites que permeiam, né, inteligência artificial como BI. Então vamos lá. Dani, Rafa, queremos ouvir vocês. Cris, prazer estar aqui com vocês. Espero colaborar aí tanto com uma visão, né, de agência que atende um ramo hoteleiro, como sócio da EPR, né, e também como sócio da Bgrow Comunicação, uma agência que cuida de contas, né, principalmente de performance e tecnologia. A gente está envolto nesse mundo da inteligência artificial para importantes empresas, tá, de todos os ramos. Então, a ideia aqui também é trazer experiência do que está acontecendo em outras categorias de negócio e colaborar, né, e trazer também para esse ramo de hospitalidade, hotelaria e turismo. Perfeito, o Dani é sócio da Bgrow e vai trazer essa experiência para a gente, como que a inteligência artificial tem ajudado, né, na produção de comunicação e marketing, enfim, muito legal o papo. Vamos lá, Rafa, você? Bom, eu sou o Rafael Martini, estou aí há 19 anos na hotelaria, passei por mais de 14 empreendimentos e atualmente eu estou aqui no Novo Hotel Morumbi como gerente geral, antenado em todas essas ferramentas que estão chegando, tá? E não para tirar os nossos empregos. É isso. Muito bem. E só para me complementar, né, já que eu falei primeiro, mas não me apresentei, meu nome é Jefferson Munhoz, acho que sou, somando todo mundo aí mais velhinho dentro do segmento ou dentro das atividades profissionais, mas é prazer estar aqui, acho que principalmente como sócio da Escola para Resultados e também da Hotel Care, né, como operadora hoteleira. Então, de um lado eu treino, de outro lado eu tenho as dores do mercado, né, do que está acontecendo, e isso também ajuda muito também na própria PR para traduzir informações e treinamentos, né? É importante essas duas vertentes. E esperamos, né, acho que é nosso objetivo, contribuir com esse webinar. Muito, muito. IA que está entrando no mercado, assim, assustadoramente, né? Dados de janeiro, a gente teve, ano passado, o boom do tal do chat GPT com OpenAI, enfim, famosa empresa OpenAI agora, todo mundo utilizando ela com muita força, né? Definitivamente entrou na vida da gente. Olha só que interessante. De acordo com o relatório da Artificial Intelligence In-Depth Market Insights and Data Analysis, publicado pelo site de inteligência de dados Statista, a receita do mercado de softwares de inteligência artificial deve crescer 35% ao ano até 2025. É muito dinheiro, hein, Jefferson? Quando deverá atingir o valor, hein? Bota dinheiro nisso. Não, repare, quando deverá atingir o valor de 126 bilhões de dólares ao ano? Insper Notícias, está no Insper, tá? Janeiro de 2023. E outra, e agora eu acho que vem mais aqui para o nosso lado, né, a nível Brasil. De acordo com a consultoria Frontierview, a IA pode contribuir, isso é importante, né? Isso depende de nós, profissionais. Não ter medo de perder o emprego e envolvê-lo no nosso dia a dia. No incremento de 4,2% do PIB brasileiro até 2030. Isso na Forbes Tech também já é 2023. Quer dizer,
realmente a virada do ChatGPT trouxe um boom da inteligência artificial para dentro dos negócios e é uma realidade, né, Rafa? Me Com conta aqui, certeza. como que é a função de gerente geral? Como é que você está evoluindo dentro dessa história do gerente geral na era 5.0, né? E quais são os principais desafios enfrentados na jornada do gerente geral hoje? Ainda que não fosse com a IA. Vamos falar do gerente geral 5.0 que vocês tratam como curso dentro da Escola Sim. para Resultados, né? Que é um curso muito legal. Eu sei que tem um engajamento, que tem uma demanda muito alta, que é muito bem avaliado. Fica aí a dica para quem não conhece ainda a Escola para Resultados, entra lá, tá? Os caras são fera, o treinamento é muito bom e é só elogio. Fala para a gente aí desses desafios, Rafa. Olha, hoje a gente fala muito que a posição de gerente geral, eu brinco, né? Brinco não, mas eu falo sério. A função de um gerente geral, ela se assemelha a de um CEO, porque você toma decisões em todos os níveis que afetam o negócio, desde compras, passando por marketing, por vendas, reporte para investidor, reporte para mercado, gestão de pessoas hoje também é um grande desafio dentro da hotelaria. Então, o gerente geral 5.0 ele precisa ser generalista, porque ele precisa dominar muitos assuntos, e ao mesmo tempo ele tem que ser especialista, e especialista ao ponto de ter que discutir de igual para igual com um especialista no assunto. Então, é uma atividade complexa, mas o mundo hoje também é complexo, né, em todas as suas nuances. E eu acredito que a inteligência artificial ela vem realmente para ajudar. A hotelaria como um todo ainda não desfruta muito desse poder da inteligência artificial, mas é uma questão de tempo, né? Questão de tempo, tudo isso vai mudar e é um avanço muito rápido. Assim, o Dani que tem uma experiência boa, assim, eu concordo com você, Rafa, no que diz respeito à hotelaria, ainda estamos engatinhando, né? Tem aí algumas coisas para poder ajudar, nem tanto, muito mais automação e nem tanto inteligência artificial, Sim, mas muita coisa boa para surgir, mas parece que no dia a dia aí, no meio empresarial, né, Dani, a coisa tá melhor um pouco. Você Sim, tem já sim. muita ferramenta. Conta um pouquinho para a gente, como é que está impactando e transformando a maneira aí de trabalho de vocês? Cris, assim, as ferramentas de inteligência artificial no segmento de marketing, comunicação e produção, né, todo esse ecossistema que nutre, né, as campanhas, criação de filmes, e direção de arte, criação de textos, revisão de textos, elas já estão com tudo, assim, já entrou uma gama de possibilidades assim enorme, né? E assim, acho que antes de mais nada a gente percebe que existe uma certa ansiedade no início, né, das operações, e tem muitas possibilidades e muitas oportunidades, então é muito fácil a gente se perder nessa gama de opções, de ferramentas, qual que eu vou utilizar, qual que é melhor, quais são os prompts que eu uso. Então, existe uma certa ansiedade, a minha dica já de cara é, tipo, pode baixar um pouco a ansiedade, porque vai ter tempo, todo mundo vai poder testar, errar, né, e definitivamente escolher qual que é a melhor ferramenta, mas no nosso segmento já é uma realidade que, na verdade, quem não surfou e não está surfando essa onda vai ser engolido por essa onda, né? Porque assim a gente percebe que tem ferramentas, por exemplo, de revisão de texto, ferramentas que elas pré-produzem filmes com locução, já dependendo do tipo de filme que você vai produzir, quem precisa de uma superprodução, mas não uma produção de um tutorial, você já consegue fazer praticamente 100% sem utilização de uma equipe interdisciplinar, né? Num prazo muito curto de execução, então, uma forma muito eficiente, barata, óbvio, né? Você tem um avião, você precisa de um piloto, né, para isso tudo. Então, óbvio que nada se faz, você não dá um play e isso tudo acontece, você precisa entender as dinâmicas das ferramentas, mas o meu convite é esse. Né? A realidade hoje na comunicação é que já é uma realidade, né, para a grande maioria das agências, das empresas de tecnologia, e dentro da nossa própria agência, Liz, a gente criou um grupo de trabalho, né, onde
os departamentos testam as ferramentas disponíveis, né, para os departamentos. Então, o departamento de criação escolheu 4 ou 5 ferramentas de edição de filme automático. Legal. Então, assim, cada criativo testa uma ferramenta. Depois a gente se reúne para entender a experiência positiva e negativa de cada ferramenta. Aí a gente decide qual ferramenta a gente vai usar, né, dentro da agência. E a gente vai acompanhando a eficiência disso. Isso em todas as áreas. Tá? Eu dei um exemplo aqui só, né, de produção de filme, mas em todas as áreas a gente está adotando isso. Isso vai ser uma constante, né, daqui para frente. Já existem ferramentas para várias áreas da comunicação, para várias áreas da criação, enfim. E elas se encaixam, aumentam a performance, reduz o tempo. Como é que é isso? Eu acho que ela torna os processos mais eficientes desde que você conheça e você saiba pilotar a ferramenta. Óbvio que nunca assim, você tem que entender a entrega, as primeiras entregas da ferramenta, você tem que entender qual foi o pensamento do algoritmo que entregou aquela primeira versão. E você tem como calibrar as entregas. Refinar, calibrar, ajustar. Então, assim, a gente percebeu que a parte operacional ela se tornou muito mais eficiente. Óbvio, o criativo, o roteirista, a ideia central, né, ela está ali, ela está no humano, né? Ela está conosco. Mas a ferramenta ela possibilita que a gente consiga fazer mais rápido, né, com mais eficiência e mais barato. Né? E, consequentemente, que era mais... ele permite a gente fazer mais, né, com menos. O que era mais braçal, vamos dizer assim, mais moroso, você consegue hoje fazer a máquina desenvolver para vocês e depois a parte do refinamento fica no manual. Legal. Jefferson, me fala, como que você acha assim, os principais benefícios que os gerentes gerais podem adotar com ferramentas? O Dani já falou de performance, de velocidade. Como é que a inteligência artificial pode fazer parte da sua estratégia? Porque você é um cara que lida com stakeholders e com operação, né? Então, na Hotelcare, administração de dezenas de hotéis, você tem que ao mesmo tempo estar entregando lucratividade e, por um outro lado, você tem que estar também melhorando performance. Como é que funciona isso? Bom, Cristiano, eu acho que tem um ponto importante, que outro dia a gente estava conversando, que foi potencializado pós-Covid, né? É o conceito do mundo Bunny, né? Que saiu do mundo VUCA e veio para o mundo Bunny. O que é o mundo Bunny, né? Os especialistas de Oz dizem que, acelerado pelo Covid, o universo corporativo, das empresas, o universo pessoal, o mundo como um todo, ele se tornou mais frágil, mais incompreensível, ou seja, você não tem como prever o futuro de forma, né, como a gente fazia planejamentos estratégicos, visões a longo prazo, não linear, o que funciona hoje, amanhã já não funciona mais, e depois de amanhã vai ter um outro universo totalmente diferente. E as pessoas estão imediatistas, estão ansiosas. Então, quando a gente fala de gestão, a gente tem que olhar isso com muita clareza. E talvez a inteligência artificial seja a ferramenta que pode, de forma muito rápida, traduzir, né, skills, traduzir indicadores, traduzir situações que possam, né, que a gente possa tratar de forma muito rápida esses fenômenos que estão transformando a sociedade. Então, um cliente, se ele entra no chatbot, né, que é uma inteligência artificial, ele precisa ter uma resposta rápida, ele precisa fazer uma reserva, ele precisa ter informação rápida de tudo que aparece ali sobre o seu produto, até ou qualquer outro produto, qualquer coisa. E se você não tiver, a pessoa desiste e vai embora. Ela não quer ligar e fazer um atendimento com alguém, né? O perfil desse novo comprador, ele é imediatista, vide os WhatsApps dos hotéis, né? Hoje as reservas por WhatsApp são muito maiores que as reservas por telefone. E o chatbot cada vez mais ganha relevância nisso, né? As pessoas, elas são frágeis, elas querem ter uma resposta. Se acontecer alguma coisa, ela quer ligar para algum lugar e dizer, eu estou cancelando porque aconteceu isso. Eu estou tendo uma reclamação, ela quer uma resposta rápida. E um IA,
ele pode, né, de reputação, ele pode fazer uma resposta rápida dentro das experiências estabelecidas que tem dentro do seu empreendimento, seu hotel, da sua rede. Então, quando a gente fala de inteligência artificial e mundo atual, e foi o escopo do Gerente Geral 5.0, né, quando a gente criou, que esses profissionais possam entender que eles, além dos esforços tradicionais que eles já estão acostumados, eles têm que se envolver com outros esforços, como dono do negócio, como o Rafa falou, né, e como vem a tecnologia, para que ele possa juntar tudo isso e atender às expectativas do público consumidor, que está frágil, exigente, incompreensivo e imediatista. Menos fiel, menos Menos fiel. fiel, né? Com Imediatista. certeza. Isso tudo é um comportamento de consumo que vem cada vez mais amadurecendo. Eu acho que, assim, falando de estratégia, né, você citou vários pontos que a IA pode estar apoiando a estratégia da empresa, que, na verdade, é trazer resultado, né, Jefferson? E com certeza, toda a estratégia que você desenhou, pelo menos foi a maneira que eu entendi, focada no cliente, com foco no cliente, no atendimento, na experiência do cliente e no atendimento com agilidade. Eu acho que essa palavra melhorou demais, né? Enfim, antigamente a gente fazia planejamentos de longo prazo, agora o negócio é OKR, agilidade, Kanban e acelerar a galera, porque tem que trazer resultado e tem que realmente atender, dando aquele toque de experiência inesquecível a experiência com o hotel. Eu acho que isso é fundamental e com certeza, assim, pelo menos, mas o atendimento N1, né, aquele que é o primeiro atendimento, aí pode ajudar demais mesmo, né? Mas vamos falar um pouquinho, Rafa, da combinação da inteligência e a parte da liderança, né? A gente conversou um pouco sobre aquele dia que a gente estava batendo papo, falando sobre equipe. Aham. E existe você já se apresentou falando sobre isso, né? Praticamente sobre Sim. o temor da substituição da máquina. Na verdade, isso é um temor antigo, né? A crença, eu não sei se vocês sabem, mas a minha primeira faculdade foi arquitetura, eu não contei para vocês. Mas Olha a só. crença da era moderna, os Jellingtons, né, lá atrás e tal, aquela história, até nos próprios Flintstones você vê que tinha alguma coisa robotizada, né, tentando trazer para a era da caverna, era que a máquina ia substituir o trabalho humano e o homem ia poder ficar à toa. Ia ganhar dinheiro sem precisar trabalhar. Isso sempre foi se não foi um paradigma, foi quase que um dogma da Revolução Industrial e da Era Moderna e etc, etc. E isso com a inteligência artificial, se a gente pode falar em terceira, em quarta, em quinta onda, né? Isso está cada vez mais presente. E a supressão do trabalho, ela tende a acontecer. Como é que está isso no dia a dia das equipes, para liderar a equipe, para implantar novidade, inovação? Vamos falar bastante disso agora? Vou separar por partes a resposta, tá? Primeiro, eu acredito que qualquer evolução tecnológica, ela vai acabar criando mais empregos do que tirando. Porque para você operar essa revolução tecnológica, você vai precisar de gente que entenda. Lógico, a inteligência artificial, ela tem o autoaprendizado, ela pode reproduzir a sua própria máquina, né, num futuro próximo. Então, não sei, esse paradigma pode chegar. Mas eu acredito ainda que a gente vende alguma coisa para o ser humano. Então, a gente vai precisar do ser humano no meio do caminho em toda essa interação. Falando de liderança e até de como a IA pode ter um efeito dentro da gestão das pessoas, né? Hoje todo mundo, a hotelaria sempre foi uma porta de entrada aí para as profissões, para os profissionais. A gente não tem tantas escolas de hotelaria, então sempre é uma porta de entrada. Então hoje, o que eu acredito? Como que a IA pode ajudar a gente a engajar mais as pessoas? Eu imagino que muito em breve nós teremos as escalas de folga sendo produzidas de forma automática. Nós vamos ter o monitoramento de engajamento das equipes feitos uma vez por mês. Então, você vai estar gerando dados com muito mais rapidez. Você vai ter análises de desempenho também com muito mais informações e você vai poder tomar decisões muito mais rápidas para o seu negócio. Então, eu acredito que é uma ferramenta que venha para ajudar,
e que vai te dar muito mais análise e tomada de decisão para que você melhore a sua gestão sobre as pessoas. Liderar pessoas, desde que o mundo, é o grande desafio. Não são criar só as máquinas, né? Lógico, criar uma máquina também não é fácil. Mas, desde que o mundo, gerir as pessoas para que elas tenham um objetivo em comum, que estejam bem, que estejam motivadas, é o grande desafio, né? Então, e nós estamos numa indústria que precisa de pessoas e é feita para pessoas, né? Então, eu vejo com bons olhos aí essa realidade. Eu não vejo com maus olhos ou como a mídia mostra, né? O mundo vai acabar, só teremos os robôs, o ser humano não vai precisar mais do ser humano. Então, eu acho que não é o caminho. Eu vejo realmente que é uma coisa que vem para ajudar e que a gente tem que saber se beneficiar disso, né? Nós precisamos saber se beneficiar disso. Esse é o ponto. É Eu só, fundamental. só complementando, eu acho importante essa questão da inteligência artificial, tanto para a gestão de recursos humanos, mas para tomadas de decisão estratégicas. É que hoje, às vezes, o BI é uma ferramenta estática, né? Uma ferramenta que traz os dados e mostra para você aqueles dados dentro de uma regra que você estabeleceu e criou, né? Como parâmetro. O IA, ele vai puxar todas essas informações, ele vai trazer todos esses dados, ele vai cruzar com dados de mercado, ele vai ter tudo isso numa base de dados muito mais aprimorada e com o resumo ou com a consolidação das decisões tomadas, os caminhos, dos erros e acertos, para que ele traga, falando, olha, a experiência do ano passado, vou trabalhar, falar um pouco nessa questão de vendas, né? Mas a experiência do ano passado, quando vocês criaram um pacote, que você fez um texto e publicou nas mídias sociais, isso, aquilo outro, funcionou, não funcionou, pá, pá, pá. Outra coisa é avaliação, né? Quando você consegue com IA ter dados de um funcionário que faz o reconhecimento facial, o check-in dele no trabalho, que pode medir temperatura, pode medir um monte de coisas, só num toque, num sensor, só num reconhecimento facial, vai permitir, inclusive, medir o nível de satisfação da pessoa sem ele falar um A, né? Para ninguém, gente. Para absolutamente ninguém. Ou seja, você vai ter aí uma situação, você vai falar, olha, as pessoas não são felizes, as pessoas têm isso, têm esse hábito, têm não sei o que lá. Ou seja, tem um monte de coisa que vai ajudar a nossa vida no futuro próximo, na gestão das pessoas, né? Na tomada de decisão de quem contratar, como contratar, onde você está errando, entendeu? É muito interessante ter aí um BI. Eu falo que a IA é um BI inteligente, né? O BI traz esses dados e faz um pouco do papel que você faz, né? Trazendo referências que talvez você não possa ter. Essa é a verdade, né? Trazer Perfeito, que você não possa ter. perfeito. E aí, Dani, o que você acha? Os benefícios que os gerentes gerais podem assumir? O Rafa colocou bem sobre clima, o Jefferson também pontuou sobre motivação e até. Ontem eu fiz 5 entrevistas aqui no Bbook em pouco tempo. Aí estou falando de automação, né? O perfil comportamental, mandamos o link para o celular chegou, já sei qual que é o perfil comportamental deles. Então, assim, até soft skills, às vezes, que era mais difícil da gente delimitar, a gente delimita mais fácil. Hoje, imagina como o Jefferson falou, né? A gente olhar ou filmar e ter a visão comportamental no dia a dia, mais do que entender qual que é o perfil e entender como que é o comportamento dele no dia a dia, trazendo aquela máxima, né, que a gente antes contratava por currículo e demitia por comportamento, agora a gente admite por comportamento também. Conta pra gente, Dani, o que você acha? Da cultura de liderança, eu acho que o líder hoje ele tem que lidar com esse tema, né, de uma forma muito inteligente, né, dentro de qualquer empresa, não só dos hotéis. Em questão assim, de o que a inteligência artificial já consegue entregar, principalmente para o ramo de hotelaria, acho que o próprio Rafael ele tem uma experiência muito interessante que ele me contou sobre, né, construção, criação de cardápios inteligentes, rápidos, toda a parte de comunicação, gestão de mídias sociais.
assim, o que era talvez assim, moroso e caro, né, ele cada vez fica mais viável para até pequenos e médios empreendimentos conseguir competir de igual para igual com grandes corporações, né? Então, assim, a democratização desse processo de comunicação, ele está muito, ele acontece. Então, basta você acessar, basta você aprender, ter paciência, mas ele está muito acessível, né? Então, tem uma gama de possibilidades, principalmente de comunicação, de marketing voltado para venda, para performance, né, que já está muito democratizado, né, para todas as estruturas. E quem, ao meu ver, assim, quem hoje for mais rápido, entender esse negócio mais rápido, ele sai, é uma vantagem competitiva, ele sai fazendo uma lição de casa ali que nem todos, né, vêm fazendo ainda. Então, nesse tipo de comunicação, de ferramentas para potencializar vendas, né, criar ambientes de mensurabilidade, a gente conversou isso no nosso papo anterior, né, a inteligência artificial ela ajuda, desde que você crie esse ambiente de mensurabilidade, desde que você saiba o que você quer, né, desde que você crie ambientes de dashboards, de performance, até de vendas, que você consiga entender de uma maneira até para você visualizar de uma forma fácil, rápido, né? Tomar cuidado com excesso de informação. Excesso de informação é desinformação, né? Então, como que você cria um ambiente usando essas ferramentas dentro do seu negócio? Mas a minha experiência com hotelaria é bem interessante. Acho que o Rafa pode até me complementar aqui, né, Rafa? O que você vem usando, que é bem interessante ali, que você vem fazendo. O que eu tenho usado bastante aqui hoje no hotel é para fazer alguns cardápios. Então, você bota, eu quero um cardápio com esses itens e você começa a refinar. Eu tenho usado muito também exemplos, né? Então, eu peço para a máquina, baseado neste exemplo, cria um cardápio dessa forma. Então, quando você dá um exemplo para a máquina do que você quer, isso ajuda também nessas perguntas. Você brifa a máquina? Você brifa a máquina. Mas é isso, eu acho que o grande lance hoje, a grande jogada da IA, no momento que nós estamos, é você saber perguntar o que você quer e saber refinar o que você quer, né? Então, eu uso bastante isso, eu aprendi isso assistindo vídeos desses hackzinhos de IA, né? O que fazer, como conseguir melhorar e tal. E uma das coisas é usar exemplos já existentes. Olha, baseado neste exemplo... né? As referências que você já gosta, inclusive... Que eu quero. E aí é o Rafael, do É a Máquina, né? É todo o repertório Exatamente. de vida e do Rafael. Então, o briefing vem do ser humano, né? Vem de uma experiência, de uma criatividade. E aí a máquina ela vai responder, na verdade, os estímulos do Rafael de uma forma muito rápida. Mas isso é interessante, né? E aí sai com a minha perspectiva, entendeu? Não é uma perspectiva da máquina, sai com a minha perspectiva. O mesmo vale, por exemplo, quando a gente tem usado muito para fazer copies, né? Tanto de campanhas quanto de posts estáticos aí nas mídias sociais. Então, a gente usa modelos que a gente enxerga que são bons e que funcionam, que têm engajamento, e a gente fala, olha, eu quero um modelo parecido com esse, gerando engajamento para o Instagram. Então, ela já escreve com um modelo parecido com o Instagram naqueles moldes que eu pedi. Então, isso tudo tem funcionado bem. Eu acho, bom, cada dia que você usa mais, o negócio fica mais interessante, né? Esse é o jogo também, né? Aquilo vai rolando uma curiosidade e um aprofundamento. Então, é muito legal e é o que eu falo. Isso é uma pequena coisinha que eu uso hoje. É uma pequena coisinha. Mas logo mais a gente vai entrar num processo de tomada de decisão, de análise real mesmo. A máquina vai cuspir uma análise para você dos seus números, das suas performances. A gente vai testar uma ferramenta em breve de IRM, onde a máquina vai sugerir preços e já vai alterar os preços no canais de venda. Então, Open Price, né, Rafa? Open Price. Sensacional. Sonhei com isso, viu? O dia que a gente bateu esse papo, à noite eu sonhei com isso, viu, Jefferson? Eu acho que tem um mundo pela frente. Aliás, hoje foi algo até de uma discussão da reunião de RM sobre, né,
aquilo, né? Aí é aquilo que eu falo, né? Número, ferramenta vai nos ajudar bastante, mas tem o lado analítico, né? Então, de eu bater o olho em 2 pontos, em 2 datas, e que talvez a máquina, um IA, pegaria também, mas de bater a cara ali em 2 datas, falar: "Meu, aqui pode aumentar preço, porque você vai ter rentabilidade". Então, o que o Rafa está falando, né? Um exemplo, uma ferramenta de RMS aí específica, com inteligência artificial, que vai aprender com o seu negócio, que vai buscar informação de mercado, que vai buscar informação de procura, que vai buscar preço de companhia aérea, porque está tendo demanda e a companhia aérea está mexendo o preço, locação de carro, e tudo isso, e traz para a sua realidade, fala, ó, meu, esse dia está alocando 1.000 carros, o aéreo já está em R$ 2.000, a procura por hotel no Google está alta, a procura por hotel na Booking está alta, nos principais canais está alta, você está aqui já com um indicador bom, pode, a cada 2% de ocupação, botar... Jogar o céu. Entendeu? E isso vai automaticamente acontecendo quando você tem um open price, o universo é ilimitado. Você tem condições de não definir, né, ter uma grade tarifária como a hotelaria tradicionalmente está acostumada, né, e que já está mudando, porque até as grandes redes hoteleiras que eram mais inchadas começaram a enxergar que bate no teto. E aí, eu vou dizer não para o gerente geral do hotel de não modificar a grade? É óbvio que não, Que né? depois é cobrado performance, rentabilidade, etc. Então, Não, e aí eu acho, Jefferson, desculpa interromper, mas que você deu um gancho sensacional falando da nossa parte, né, de RM, sim, porque assim, a gente falando de cultura organizacional, quando a gente fala de cultura organizacional, o modus operandi que aquela equipe tradicionalmente vai definir processos e tomar decisões e revisar processos. Quando a gente fala de AI, eu fico vendo o Rafa falar, eu falo, pô, que legal, né, cara? Enfim, ele buscou aprender, viu o vídeo de como brifar a máquina, de como trazer aquilo ali, e a gente conversou sobre isso já, né? Eu vi uma palestra um tempo atrás do Thiago Matos lá, que pai da perestroika lá, aquele curso, e enfim, agora tem um outro palestrante de futurismo, né? Ele deu uma palestra aqui em Ilhéus essa semana também, por isso que eu tô com ele na cabeça, mas isso foi muito antes da pandemia, acho que eu vi ele em 2018, ele falou o seguinte, que o problema da inovação, o problema de novos processos na cultura organizacional da empresa, não é só a inovação pela inovação, é que 10% só, uma pesquisa largamente, amplamente feita, 10% só da equipe top inovação, é inovadora, vamos falar assim, não é que top inovação, é inovadora. Mas desses 10%, se você tem uma equipe de 100 funcionários, 100 colaboradores, só 10 eles são inovadores. E desses 10 que são inovadores, só 50% topam inovar. Quer dizer, só 5 acham que a inovação pode ser legal. Não é do ponto de vista nem vai melhorar a performance, vai isso, aquilo, não. Mas são aqueles caras, os outros 5 ainda falam assim, eu gosto de inovação, mas a coisa está indo, vou ficar na minha aqui. E mesmo assim, daqueles 5, só um deles, assim, 20% desses 5 que são aqueles que realmente dedicam tempo a buscar a inovação. De cada 100 funcionários, você só tem um, que é aquele cara que procura, aquele cara que estuda, que quer aprender, que quer inovar e que quer fazer. Então, quando a gente fala assim de novos processos, eu faço reuniões, eu dou palestras diretas e fico vendo. Aí tem gente que fala assim, o carro autônomo. Eu falo, o cara não foi em Barra Grande, aqui do lado de Ilhéus do Itacaré, aqui ainda, 42 km de terra, para entender que em 2030 não vai ter mais carro pilotado, vai ser tudo autônomo. Né? Ainda tem um asfalto para chegar aqui, 42 km, mas enfim. O fato é que vai chegar, na cultura, mas vai chegar. Não, inclusive, graças a Deus, já começou a obra, vai ter asfalto lá. Mas o fato é que na cultura organizacional, não só a automação, indo muito mais além, a inteligência artificial, né, ela sofre ainda um represamento do estímulo à inovação.
Eu sei porque eu estou aqui em Ilhéus, eu criei o Bibook aqui de Ilhéus, né, para o Brasil, e também já estamos botando o pé lá fora em algumas propriedades no mundo. E eu nunca aceitei ficar, enfim, eu contei um pouco da história, né, para vocês, né, Rafa? Ficar naquela macro do Excel, ter que ficar tirando relatório, botando na macro do Excel. E aí depois eu criei um tal de forecast dentro do BI, e aí depois me falaram que eu poderia aplicar, e eu fui nessa onda, fui. A gente está aqui hoje para ter esse papo falando de inovação e inteligência artificial. Estamos trazendo o Bibook hoje, ele já processa com inteligência artificial dentro dele, enfim. Mas o fato é que isso é muito difícil de levar. Eu ainda encontro RMs, Jefferson, que acham, acho que eu contei para vocês, né? Quando eu apresento o Bibook, eles falam, pô, você está tirando o emprego dos meninos, né? Eu ficava sentado aqui para gerar relatório. Pô, você não fica sentado para gerar relatório, você fica sentado para tomar a melhor decisão. O relatório tem que vir pronto para você. Menos braço e mais inteligência, né, Cris? Menos braço e mais inteligência. Quer dizer, você... aí eu acho que é uma questão também, acho que o ser humano ele é resistente à mudança, em geral. Então, assim, quando ele vê alguma mudança, né, isso é cognitivo, talvez até cognitivo. Né? Então, o papel do líder é puxar também. É puxar. Quer dizer, de 100 só tem um, já é um desafio. Acho que para quem está escutando aqui, você já fica preocupado. Então, por mais que você seja um entusiasta do tema, não adianta ser apenas um entusiasta. Você tem que fazer esse negócio acontecer dentro da empresa, né? Então, assim, até porque talvez se você não faça, ninguém vai fazer. Você talvez seja esse um de 100, né? Então, é bem interessante, Cris, essa né, mas o que eu vejo, Dani, Cris, Rafa, na minha vivência, outro dia eu estava discutindo isso com o gerente geral, quando às vezes você tem uma ideia muito legal, e que é inédita. Eu tive discutindo com o gerente geral, a gente teve uma ideia inédita. A hora que você expõe essa ideia, cara, ninguém, assim, tem mais... As pessoas têm, assim, de 10 posições das pessoas, assim, 8 são para dizer, não vai dar certo, de alguma forma. A gente não tem isso. Nunca ninguém fez. Nunca ninguém fez. Eu falo, mas por isso que é bom, gente. Exato. É uma quem dor. Vai na frente bebe água limpa, né? É uma dor. Faz sentido. Tem quem compre, tem quem pague por isso, Então, por que não faz, gente? Vamos tirar as barreiras da frente. Tem que testar, né, Dani? Dani já deu exemplos que eles criaram um ambiente de teste dentro da Big Grow. Sensacional. Ó, eu abri aqui, eu lembrei de um detalhe assim, existe a teoria X e Y de McGregor, né? A teoria X é que as pessoas compreendem o trabalho como uma coisa cansativa, uma coisa desagradável. E a teoria Y é que existem realmente trabalhadores que acham que aquilo é normal e que é prazeroso e topam essa coisa. O problema dessa teoria de McGregor é que a teoria X ela é muito maior do que as pessoas da teoria Y. Entendem ainda o trabalho como algo ruim, né? Minha filha me pergunta isso, papai. Eu falo, mas o que eu faço eu gosto de fazer o que eu faço. Eu só sei dividir bem, né? Determinados momentos e horas e dias eu tenho que dedicar à família, a mim, ao esporte e a saúde, e outro dia eu vou dedicar a mim também, que é o trabalho, que me dá prazer. Eu só faço o que eu gosto. Então, enfim. Cris, só complementando aqui uma coisinha. Mas aí, gente, só colocando, só para não perder esse raciocínio, que veio rapidinho. Mas por isso que a gente criou o Gerente 5.0, porque a hotelaria é muito tradicionalista, as pessoas ficavam amarradas a esse tradicionalismo. A gente falou assim, eu, Dani, outros profissionais, o Rafa, outros profissionais contribuíram na construção desse curso, poxa, tem coisas importantes no dia a dia, mas tem muita coisa que você precisa, sabe, expandir, sabe? Você tem que saber falar melhor com seus investidores, expor projetos, mostrar com ROI um projeto, não é falar, eu tenho uma ideia, eu quero implantar um RMS no meu hotel. O cara vai falar, quanto custa? Ok, custa isso. Mas quais são os ganhos? Por que isso vai facilitar? Né? O que a gente ganha a curto, médio e longo prazo? As pessoas têm uma dificuldade, né, enorme na hotelaria. Então, o objetivo nosso gerente geral, o mundo mudou, os investidores mudaram, os investidores estão bunny, e se eles estão bunny, você precisa também se adaptar a essa realidade.
E precisa mudar seus comportamentos, suas atitudes e mudar a sua equipe, né? Desde o processo seletivo até a apresentação de um resultado para o investidor. Não existe mais certeza de nada, né, Jeff? Diga lá. Desculpa, Não, Rafa. imagina, eu vou complementar. Foi ótimo, Jeff. Tem tudo a ver com o que você falou. E o ponto que eu digo também é: as empresas precisam querer inovar. Então, não é só você que está dentro, mas a empresa precisa dar essa condição também, muitas vezes, né? E na hotelaria a gente tem uma indústria muito tradicionalista. E muitas vezes que tem esse discurso: mas é assim mesmo, aqui a gente faz assim, tá, não integra. Aqui nessa a gente não integra, tem que esperar, não dá para integrar. E eu acredito que a gente tem que buscar isso, né? Vai do colaborador e vai também da empresa que quer fazer, né? As condições para que isso também floresça são muito importantes. Eu contei para vocês, né? O Bbook nasceu open price, inclusive Aham, vinculado você a um falou. budget, né, Jefferson? Eu tive que dar passos atrás, lançar uma versão nova, porque os caras queriam ficar na caixinha do tarifário. Assim, enfim, eu até entendo, viu, Jefferson? Auditoria, né? Tal, tem que ter uma Mas garantia. isso Eu, não eu, eu tem a fui, ver, eu cara. fui abduzido por esse tradicionalismo. Mas o que eu falo é o seguinte: é aquilo que eu penso. Eu preciso ter, qualquer pessoa precisa ter um dashboard. Hoje mesmo estava conversando numa reunião de RM e falou assim: quando você precisa faturar hoje, qual é a sua meta hoje? Né? Quanto que você tem que virar à noite lá no RDS de receita de hospedagem, de receita de alimentos e bebidas, de receita de eventos? Você tem isso, você sabe? Porque se você não sabe quanto você tem que faturar hoje, cara, você vai fazendo escadinha, vai deixando para amanhã, aí chega lá na dezena final, tem 1 milhão para você fazer, e você fala assim: bom, como que eu chego a isso? Não vai chegar. Agora já foi. É aquela máxima também, eu ouvi uma vez o Fábio Barbosa, né? Que foi superintendente da Abril, enfim, ele conta uma história de que uma vez foram perguntar para um pedreiro que ele estava assentando tijolos com muita velocidade, assim, com muita performance. E outros pedreiros não estavam com tanta performance. Então eles falaram: olha, chegaram para o pedreiro com aquela baixa performance e falaram: o que você está fazendo? O pedreiro falou: eu estou assentando tijolo. Né? Aí para o outro pedreiro também baixa performance, estou sentando tijolo. E aquele que estava trabalhando muito afinco, inclusive pontual e tal, perguntaram para ele, falou: eu estou construindo uma universidade. Então, quando a gente fala de meta e objetivo, né, Jefferson, a pessoa que trabalha com prazer é aquela que sonha e que tem objetivos claros e definidos. Isso eu acho que virou até clichê, né, Rafa? A gente fala, mas é uma verdade. Se você não chega no seu dia a dia com objetivos claros definidos, eu tenho que chegar ali. Inclusive, eu estava conversando, o maior problema da ansiedade ou da depressão, que são totalmente antagônicos, né? A depressão é aquele que vive demais no passado e a ansiedade é aquele que vive demais no futuro, é não saber eliminar o to-do do dia. Porque se eu tenho um to-do do dia de pelo menos 3 passos, uma vez eu falei para uma colega minha de trabalho, eu vi uma palestra do Al Ries, né? As 10 leis da marca e as leis do marketing, né? Que depois o cara jogou as agências de lado, falou que o negócio era RP, não sei se eu tive uma aula com ele, tive essa sorte de ter uma aula com ele, Dani, e ele falou: você tem que resolver 3 problemas no dia. Se você resolver 3 problemas no dia, no final de um ano você resolveu mais de 1000 problemas, mais de 1000 projetos, mais de 1000 questões. E aí a menina estava muito na operação dela, né, Rafa? Assim, essa pessoa era muito da operação. Ela falou: Cristiano, já pensou se eu fizer só 3 coisas no dia? Eu não trabalho mais nada. Eu chego de manhã, eu faço 10. Então, peraí, vamos pensar um pouco diferente. Abre a cabeça. Vamos falar de passos agora. Eu acho que o papo esquentou, ficou legal, tá muito legal isso aqui. Vamos falar agora de passos. Jefferson, recomendações assim, para os gerentes gerais conseguirem integrar, trazer a inteligência artificial realmente para o negócio delas. Eu acho que a gente já falou bastante isso aqui, mas vamos delimitar um pouco mais, assim, mais na prática. Como é que seria isso? Eu acho que a gente está falando de foco, né? Então, falou bastante foco e objetivo. Primeiro é entender o que existe de solução e alternativas de inteligência artificial, BI, ou outras ferramentas digitais que estão disponíveis. Dentro disso, qual é o meu problema? Onde eu tenho as dores? Então,
é tentar entender dentro da sua realidade onde estão as maiores dores e se existem soluções dentro daquela que ela pesquisou que atendem àquela demanda. Então, vou dar um exemplo prático. Outro dia eu liguei para o Rafa e falei, Rafa, eu estou com um problema aqui, eu preciso integrar uma operação de eventos e eu estou na dúvida de 3 ferramentas. Eu sei que uma você usa. Qual a sua opinião dela? Quais são os pontos fortes, pontos fracos? A minha dor é essa, né? Ela atende? Ah, Jefferson, ela atende a sua dor. Entendeu? Então, eu fui e aprofundei com aquela ferramenta para entender se atendia às minhas necessidades de KPIs, de performance, de acompanhamento de equipe, e, com base naquilo, eu tomei a decisão de seguir com aquela ferramenta. Então, o que eu falei? O que eu tenho disponível? Qual é a minha dor? Quais são as dores mais importantes? Né? Os problemas que eu tenho que resolver que são mais relevantes. Aquela ferramenta me atende? É possível, porque também tem um recurso econômico. É possível? Ou vai me dar um ROI que vai se tornar possível ter, porque às vezes o gestor tem a arriscar. Por isso que ele é gestor. É verdade. É possível. Testar, né, Dani? É isso, né? Vocês aí na Migrow, vocês estão testando. Você falou que tem um ambiente de teste. Conta pra gente passos para... É isso aí, Cris. A dica que eu dou, assim, óbvio, assim, assino embaixo tudo que o Jefferson falou, quer dizer, primeiro você fazer um balanço como que a inteligência artificial, alguma ferramenta pode tornar o que você faz mais eficiente. Então, você tem um roteirista. O roteirista ele continua sendo um roteirista, mas como que ele pode ter mais opções de possibilidades de roteiro, né? Então, assim, como que a inteligência artificial pode me ajudar a ser mais eficiente? Eu acho que é um pensamento inicial. E segundo, um convite para a equipe participar disso. A gente está falando aqui também de engajamento. Então, talvez essa não seja uma tarefa isolada para o gerente geral ou só para o C-Level, né? Mas por que não envolver toda a equipe, né, nesse pensamento? A gente vai se surpreender positivamente que provavelmente as respostas, né, não só o benchmark, como foi o próprio Jefferson fez, né, conversar, trocar ideias, mas assim, também da sua equipe. Então, deixar esse ambiente de teste e de aberto para todo mundo, né, democrático. Isso funciona, inclusive, na adesão depois da equipe no processo de inovação. Acho que não pode ficar isolado, ele não pode ser algo que vem, né, up-down ali, só do C-Level. Tem que fazer esse processo ser participativo. Perfeito. Cris, só vou compartilhar uma experiência que eu tive recente, onde eu tive que tomar uma decisão de não avançar com inteligência artificial. Os controles dentro dos hotéis de estoques, principalmente dos estoques dos pontos de venda, de geladeiras, são difíceis, porque o cara precisa contar a geladeira, repor os itens, e aí você faz um confrontamento do que vendeu e do que você está repondo, né? E nós encontramos uma empresa que estava disposta a fazer o aprendizado de máquina, botando câmeras para que essas câmeras aprendessem quantos itens entravam e saíam da geladeira todos os dias, fazendo a contagem disso e integrando com o almoxarifado. Só que o custo disso ficou inviável. É uma dor que nós temos, e assim, é uma dor da hotelaria como um todo, né? Não é uma dor só minha, mas o custo de implantação ainda não valeu a pena, até porque era um custo em dólar. Tinha que fazer um teste com um período mais longo, mas é o que o Jeff falou, né? Eu foquei numa dor real, fui atrás de um fornecedor que tinha solução, mas naquele momento eu não conseguia avançar para uma questão de valores, efetivamente. Então, foco na dor. Foco na dor. Essa palavra ROI parece distante, mas na verdade ela não é. Né? Não faz sentido se não for para trazer resultado. Eu acho que a gente nada avança se não for para trazer resultado. Eu acho que, assim, você comentou, né, Dani, numa outra oportunidade, sobre a questão da base de dados, sobre a questão da leitura, isso que o Rafa estava comentando agora. Enfim, a gente precisa ter um histórico. Frigobar, né, Rafa, tem uma situação de produto vencendo. Frigobar é outro. De produto de troca, enfim. Mas o fato é que
se a gente não tiver um início, uma base limpa, um processo bem definido, a adesão a qualquer tecnologia, ela por si só ela já passa a deixar de ter sentido, né? Eu lembro de um gráfico que eu vi que é muito legal, que o título do gráfico é assim, o cérebro. Então você começa toda a parte de inteligência, né, analítica dentro da empresa por meio de uma base de dados bruta. A partir dali você tem que higienizar essa base, aí você tem que criar algumas análises e aí começam os relatórios. A partir do momento que você chega nos relatórios, você ainda não tem a inteligência. O que você tem é informações do cenário que se põe. A partir da relação das informações, você começa a criar estatística. Aí você começa a ter dados históricos, você começa a ter informações do porquê que aquilo acontece, talvez você comece a chegar na causa. E aí você começa a criar notificações que vêm os objetivos e metas, né, Jefferson? Mas você ainda não tem a inteligência propriamente dita. Quando que você tem a inteligência? Quando você começa a poder prever. E aí é que vem o caso do estoque, né, Rafa? Você conseguir prever e você conseguir tomar decisões antecipadas, isso é inteligência. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial, ela vem percorrendo todo esse fluxo, mas de uma maneira que dá para a gente a capacidade da gente minorar as falhas, minorar os erros e ter mais resultado. Ou seja, a tecnologia ela está diretamente ligada ao resultado, ao retorno do investimento, né? Deixa eu entender um pouco assim outros exemplos concretos de inteligência artificial. Eu acho, Dani, que fala para a gente mais assim, mais na prática, assim, ou duas ferramentas que vocês já utilizam com ênfase na inteligência artificial. A gente falou sobre várias lá atrás, mas vamos dar uma delimitação um pouco mais prática, assim. Legal, assim, a gente usa muitas derivações do ChatGPT para a criação de roteiros. A gente utiliza outras ferramentas para muito edição de filme, para locução, já tem exemplos. Por exemplo, a gente tem um banco de dados ali para locução, por exemplo, você coloca lá o texto, e tem mais 400 tipos de vozes, tá? Inclusive com a intenção. Então, eu quero aquela voz aqui feminina, né, de uma intenção mais promocional, numa intenção menos promocional, uma intenção mais... muito interessante, assim. Então, a gente vem utilizando muito isso. Em termos de dados, a gente usa... não vi ainda nada muito preditivo, e eu super concordo com você. Assim, eu acho que a gente vive ainda uma era, né, onde parece muito fácil você criar dashboards de performance de campanhas, né, como se isso fosse apenas um botão, mas isso, num botão você já tem tudo ali, aparece na sua tela, mas isso eu acho que é uma lição de casa, né? Você tem muitas vezes que puxar várias origens de dados, entender como que essas origens, de onde que elas vêm, e como que você organiza, como você coloca tudo isso em frente a um dashboard. Ainda a gente está um passo atrás, né, do dado preditivo, de olhar e falar, olha, você fez uma campanha assim, assado, e pela experiência você tem que investir mais 15 mil reais no Facebook, que está melhor que o Google. Quer dizer, ainda a gente não chegou nesse momento, tá? Por que também a gente não chegou nesse momento? Porque ainda tem uma lição de casa, que é a organização desse ambiente de mensuração, que poucas empresas ainda fazem. Para mim é uma baita oportunidade, porque a gente faz isso na nossa agência. A gente cria a mesa de performance, produz. Você tem, para isso acontecer, eu acho que você é um super especialista nisso, porque você desenvolve, né, todas as suas soluções, mas você precisa de integrações específicas, você precisa conversar, né, você precisa de profissionais diferentes, com habilidades diferentes, de desenvolvedores diferentes, para você montar esse ambiente de mensurabilidade. Para depois de você conseguir nutrir esse período, né, de dados, você começar a usar isso de uma forma preditiva. Então, eu vejo ainda que, embora a gente esteja falando de muita coisa que já vem inovando na área de criação, ainda essa questão de como o dado, né, conversa com benchmarking, com dados externos, e isso se torna uma inteligência artificial, né, que vai te indicar já uma decisão a ser tomada. Eu acho que a velocidade cada vez maior, mas eu acho que ainda
existe essa necessidade dessa lição de casa de realmente criar ambientes de mensurabilidade que são mais básicos, né? Às vezes é back to the basic, a gente tem que voltar um pouco para o básico, né? E eu faço até uma analogia. Você lembra aquelas... provavelmente as pessoas mais novas que estão nos assistindo não vão saber, mas, poxa, eu lembro quando eu era pequeno, eu ia lá naquela quitanda com a minha avó, o rapaz ali abria um caderno e falava, poxa, o Daniel gosta de Guaraná, ó, tem outro Guaraná aqui, ó, isso é um CRM, o cara fazia na caderneta dele, né? Tava lá anotadinho, nome, Daniel. Então, assim, a gente fala de tecnologia, mas a gente perdeu, às vezes, o básico. Quer dizer, a tecnologia ela vai servir essa estratégia, né? Eu não preciso mais do caderno, eu tenho sistemas, né, para fazer isso para mim, mas eu preciso ter a cultura do caderno, né? A cultura do CRM, a cultura do benchmark, a cultura de ter os dados organizados, atualizados, higienizados, normatizados, né? Então, eu vejo que mesmo experiências de outros segmentos tá aqui, teoricamente, com seus hipertecnológicos, bancos, né, que a gente atende ali, ainda é um desafio você criar ambientes até básicos de mensurabilidade. Eu só complementando que o Dani colocou, já que você falou de exemplos, né? O Dani usou o exemplo lá de transformar texto em áudio, né? Você tem o Voicely, que é uma ferramenta que transforma texto em áudio. Você tem o Visual Speech Test, que faz ao contrário, pega o áudio e transforma em texto. O Midjourney, que ficou famoso, né? Ele é um chat GTP que constrói textos, conteúdo, mistura com imagens. Né? Tem o Pilot 365, que chegando aí da Microsoft, que vai construir apresentação para você, né? Então, vai construir planilhas dentro das suas necessidades. Então, o Pilot 365 já está em teste nos Estados Unidos. Outro dia até recebi uma mensagem aqui de um e-mail, não sei porquê, tentei acessar, não consegui, mas... É phishing, hein? É phishing, hein? Cuidado. Não é, não. Né? Eu tentei pelo próprio site. Então, cara, você tem aí N exemplos que já estão aí, tem milhões de outros, né? Segmento de marketing é o que mais tem hoje, produz vídeo, produz conteúdo, mas esses são alguns exemplos, nomes de ferramentas que podem te ajudar, quem estiver ouvindo, nesta parte, né, de produção de conteúdo, mas tem aí, em vendas tem o chatbots, né, várias soluções aí, a nível nacional. Já trazem automação, né, Jefferson? Não tem são só a do Bradesco, inteligência que é o grande exemplo que, né, virou, acho que o grande exemplo de inteligência artificial dentro do segmento financeiro. Então, a gente está evoluindo, talvez na hotelaria menos, mas o hoteleiro pode buscar soluções aí, é só pesquisar, buscar soluções, principalmente se ele tem autonomia em tomada de decisão, de implantar soluções, ferramentas, para ajudar o dia a dia dele, né? E da equipe dele, né? Principalmente. Sim. Então, e o desafio, aproveitando isso que você está falando, né, Rafa? O desafio, por que a hotelaria é tão tradicionalista? Quais são os desafios de implantar essas inovações, trazer a inteligência geral para o gerente geral? Olha, eu acho não, né? Eu acredito que as grandes redes são as que mais sofrem hoje para trazer essas inovações, apesar de terem mais dinheiro, né? São grandes corporações, mas o movimento delas ainda é mais lento. E existe uma questão de integração muito grande dentro dessas empresas, onde elas querem trazer tudo para o mesmo ambiente, tudo para o mesmo PMS, e isso causa um estresse grande, principalmente porque hoje uma rede cresce através de aquisição de outras redes, né? Então, você integrar tudo no mesmo ambiente não é simples, não é fácil. E outra, o ambiente que você está comprando, ele também tem muito valor. Então, não é simplesmente chegar lá, mata, e você perde aquele valor e entra num outro. Então, eu vejo que as grandes redes vão ter um pouco mais de dificuldade, mas isso já está chegando, né? Precisa ver como isso será conduzido dentro dessas grandes redes. E olhando para o mercado, os pequenos e os médios, que não precisam ter grandes conexões aí, reportar para fora, para o mundo, podem usar PMS diferentes,
podem usar ferramentas diferentes, esses caras vão voar muito mais rápido. Já estão voando mais rápido. Então, aí eu falo integração com meio de pagamento, chatbot, RM com flutuação open pricing. Digo aí, você tem respostas por voz que você vai poder colocar muito mais rapidamente. Atendimento, Atendimento telefônico, que o autoatendimento, direcionamento vai ser de hora, tudo, Questão de IA, reputação, né? reputação. Então, reputação, você vai ter as respostas automáticas de acordo com o que você tem. E outra, né? Vão ser... muita gente fala assim, mas não vai ser igual ao humano. Cara, vai ser melhor, porque ele vai ter muito mais informação do que nós temos capacidade de processar naquele momento, né? Então, eu acho que esse caminho é um caminho que vai chegar na hotelaria, sem sombra de dúvida, já está chegando, mas a hotelaria ainda está atrás quando a gente compara com outras indústrias, com o mercado financeiro, com o mercado até de educação, muitas vezes, principalmente educação online. Então, a hotelaria ainda está um pouquinho para trás. O varejo nem se fala, né? O varejo hoje realmente é um player, é uma indústria que realmente já está usando isso há um bom tempo, onde pesca você através já das inteligências artificiais. A gente já falou sobre isso, né? É muito mais fácil virar uma bicicletinha do que uma carreta na estrada, né? Então, Com de certa certeza. forma, quanto maior a dificuldade. A gente usa no Bbook uma ferramenta da IBM que ela é uma ferramenta no papel, tá, gente? Não é inteligência artificial nem nada, não é a inteligência artificial da IBM lá que está substituindo advogado dos Estados Unidos, não, mas ela ajuda a sintetizar o retorno do investimento, tá? E a IBM criou esse é chamado método de garagem, né? Que os engenheiros se juntam exatamente para tentar dar agilidade na inovação. Eu sinto que o que precisa, na verdade, a gente já falou de cultura organizacional, né? Mas eu não queria falar novamente, bater nesse ponto, mas o fato é que precisa trazer um pouco mais essa cultura de inovação, essa cultura da performance. E eu acho, sabe, Rafa, quando você fala, e aí, do ponto de vista de RMS, aqui do Bbook, a nossa integração, eu já contei isso para você, a nossa integração é direto em banco de dados. Então, o que a gente sente, e até o problema da minha integração em grandes redes e a minha integração e também a relação do tarifário, eu acho que bate numa palavra muito clara que chama controle. A necessidade de controlar os próximos passos. Então, essa eterna integração no mesmo sistema é uma demanda, porque, poxa, se vai integrar, a primeira coisa, vai ler meus dados, segundo, como é que eu vou controlar aquilo ali? E se é que é para integrar. Em vez de criar várias verticais de trabalho, que poderiam, por exemplo, uma inteligência artificial de reputação já gerar uma não conformidade, uma ordem de serviço, e a operação já está resolvendo em pouco tempo, caindo no WhatsApp do cara que ele tem que ir no apartamento X e resolver, porque o problema é agora. O cara não tem ar-condicionado para dormir. Com certeza. Então, isso não precisa estar integrado vamos dizer assim, num Photon, num Opera, num TOTOS, enfim. Você não precisa controlar, você tem um outro ambiente, uma outra tela, que você vai ter aquele controle para quem precisa controlar isso, né? Exatamente. E falando de tendências emergentes da inteligência artificial, assim, responsabilidade do gerente geral, vamos falar um pouco disso, tá? Chega de inteligência artificial, chega de automação. Vamos falar de responsabilidade do gerente geral? Jefferson, você tem aí algumas dezenas de gerente geral sob sua tutela. E aí, quais são as responsabilidades dele? Conta pra gente aqui um pouquinho. Mas o Rafa já deu a resposta logo que ele abriu a apresentação dele, né? Lá na frente. Na teoria, o que a gente espera de um gerente geral é que ele seja o CEO do negócio, que ele trabalhe aquilo como se fosse o negócio dele, que ele seja o empreendedor daquilo. Então, é aquele cara que eu falo sempre, né? Aquele cara que está com um pezinho na operação, no dia a dia, sabendo de tudo que acontece no hotel, está olhando uma árvore, né? Ao mesmo tempo, ele está do outro lado olhando a floresta, entendeu? Pensando em estratégia, pensando em novas soluções, redesenhando, né, o mapa de experiência do hóspede dele, onde tem gargalo, onde não tem. Quer dizer, para mim, esse cara é um gestor macro
pleno e tem que medir a satisfação, tem que acompanhar a reputação do hotel e tem que dar o retorno ao investidor, entendeu? E por isso que ele tem que ser um CEO, né? No retorno, né? Num cenário de cliente bunny, né? E de investidor bunny, ele tem que dar o retorno. Não é isso, Dani? Inclusive, Responsabilidade, então, de um CEO, de um diretor, garantir a operação e dar retorno para o investidor. Acredito que a função realmente hoje do gerente geral tem que ser o retorno para todo mundo, né? Principalmente para o investidor. E essa divisão, que não é uma divisão clara entre estar na operação e estar na estratégia, demanda muito da pessoa, porque é o que eu falo, dentro de um hotel você é aquela coisa, não dá para dar errado na hora que o cliente está dentro do hotel, é hora do show, né? Por mais que você tenha uma estratégia maravilhosa, se você não cuidar da sua operação no dia a dia, você vai ter um problema. Esse cliente que está lá dentro não vai voltar. E aliado a isso, você tem a gestão da equipe, que realmente é um desafio. Hoje em dia as pessoas têm uma outra relação com o trabalho, o nível de compromisso é diferente das gerações mais novas. Então, isso cria um adicional aí não diria de estresse, mas é uma tensão maior. Então, essa função hoje do gerente geral que está na ponta é um cara que precisa ter um equilíbrio muito grande e precisa entender um pouco de tudo realmente e ter a cabeça aberta para as novidades, né? Eu acredito muito nisso hoje. A gente está numa indústria que é muito tradicional, como a gente falou aí agora há pouco, mas precisa ter a cabeça aberta. Quanto mais cabeça aberta, quanto mais você empreender dentro da sua empresa, dentro do seu hotel, mais fácil será essa condução no futuro, entendeu? Aquela Legal. pessoa, recentemente eu falei com um gestor de hotel e ele falou assim, porque eu sou só estratégico. Eu fico na minha sala e eu olho os números. Aí eu falei, cara, não é a vida de hoje, né? Essa expectativa, eu falei, eu até gostaria de ser só assim, mas não funciona na prática. Então precisa ter essa cabeça aberta para o novo e entender o que funciona ou não em cada empreendimento. É isso. Operação, estratégia e resultado, né, Dani? Vamos lá. Ó, galera, a gente já está aqui há mais de uma hora, o papo está sensacional. Vocês são, assim, brilhantes, tá? Acho que exemplos, dicas. A gente vai falar de dicas agora, mas antes de falar de dicas, eu tenho que lembrar que a gente vai ter um bônus aí, né, Jefferson? A Escola para Resultado está dando para quem está até agora assistindo a gente. Eu esqueço de falar isso, é a parte comercial mais importante do webinar, mas vamos lá. Né? Talvez não a mais importante, o conteúdo é muito importante, mas de fato a Escola para Resultado está dando um bônus para a gente aí, né? Para quem está escutando a gente, para quem se inscreveu no nosso webinar, né, do gerente geral. Conta para a gente como é que vai ser esse bônus, Jefferson. Não, vamos sim. A Escola para Resultados, esse primeiro semestre, nós tivemos aí momentos sabáticos dos nossos cursos, né? Principalmente os cursos virtuais, os nossos EADs estavam disponíveis, os nossos in-companies foram muito bons, bombaram, agradeço aí a Costão do Santinho, Clara Resorts, Clube Med, clientes que nos compraram aí em companies dos mais diversos, e estamos aí fazendo o relançamento dos nossos cursos virtuais. Então, em outubro, a gente relança, né, os nossos cursos virtuais, um calendário até março do ano que vem. E também estamos lançando novos EADs técnicos, EADs mais curtos, voltados à operação do hotel, como novidade dentro da escola, né? Então, a partir de setembro, entrem no nosso site, escolapararesultados.com.br, desfrutem dessa nossa nova gama de cursos e vocês vão ter um desconto especial, né? Todo mundo que se inscrever, participar e assistir, né, no esse EAD vai ter um desconto especial aí de 10% de desconto dentro da nossa plataforma. Que legal! Todo mundo se inscreveu no webinar, então 10% de desconto nos cursos da Escola para Resultado. Isso em 2023, extensivo não, né? 2023, qualquer curso. 2023 e início de 2024, até março, onde a gente tem os cursos, né? Inclusive Gerente Geral 5.0, que é em março do ano que vem. Né? Um curso espetacular. Você sabe que a gente tem uma parceria de longa data, então tem clientes e amigos que fizeram, que a gente indicou, e eles adoraram o curso. O curso é sensacional, muito bom mesmo, muito bom. E, vamos falar em e-book, a gente vai ter uma promoção também, a gente está com
uma ferramenta muito boa que está sendo lançada aí agora, uma ferramenta com custo-benefício, um ROI muito bom. Sabe, Rafa, a gente vai falar aí com a galera que se inscreveu aqui também, vamos levar para você essa ferramenta, você vai ver que, Com pelo menos, certeza. é um primeiro pé, né, na inteligência artificial, na maneira de pensar a precificação da hotelaria, aqueles que ainda não estão trabalhando a hotelaria de modo... estão deixando dinheiro na mesa, é assim que a gente fala, né? Estão deixando de faturar o que é demanda. É importante lembrar que Revenue Management não aumenta a demanda, Revenue Management aproveita mais, fatura mais da demanda apresentada. Aquela demanda que está na mesa, você pode tirar mais dinheiro dela e muitas vezes por falta de método e principalmente por falta de ferramenta, você não consegue aproveitar todo o dinheiro, todo o faturamento que está ali. E o Bibook, a gente vai entrar em contato com você que fez essa inscrição e a gente vai levar para você uma ferramenta baratinha, um custo-benefício. Você vai ver, calma, vou dar spoiler não, já já a gente vai falar aí uma coisa muito legal que a gente tem para apresentar para vocês. E vamos finalizar então, vamos falar de dicas, né? 2 dicas, vamos lá, cada um. Começa você, Dani. 2 dicas para os gerentes gerais que queiram implantar inteligência artificial na sua organização, aproveitando o máximo dessas ferramentas. Legal, assim, Cris, eu acho que eu vou reiterar, talvez assim, 2 que eu já falei aqui. Primeiro é o seguinte, acho que é ter um pensamento mais filosófico desse assunto um pouco, né? Para um pouco para pensar. Então, assim, surfem essa onda, né? Senão ela vai te engolir. Eu acho assim, o ser humano ele está ou ele se motiva, né, por uma benéfice, né, ou pelo receio. A inteligência artificial está esses dois. Quem surfar vai ter os benefícios. Quem não surfar vai ficar um profissional, né, aquém das suas responsabilidades. Então, acho que é esse pensamento de querer, né? E a segunda dica é envolva toda a sua equipe nesse processo. Isso não precisa ser algo solitário, né? Envolva toda a sua equipe nesse processo. Perfeito. Vamos lá, Rafa. 2 dicas. 2 dicas para mim essenciais primeiro, tenha o espírito empreendedor. Ser empreendedor não é só você abrir uma empresa própria, mas empreenda dentro do negócio onde você está. Então, empreenda dentro do seu hotel. E o segundo ponto não tenha medo de testar as coisas. Não fique refém dessas narrativas dizendo que a inteligência artificial vai acabar com os empregos e tal. Tenha uma cabeça para se beneficiar disso. Então, empreenda e tenha a cabeça aberta. Eu acho que são 2 dicas aí muito importantes, que não custam dinheiro, diga-se de passagem. Não, o custo é 0. É só ter a cabeça aberta e empreender dentro do seu negócio que você vai ter sucesso e você vai colher os frutos do que vem pela frente. E eu acredito que o que vem pela frente é muito mais positivo do que negativo, sem sombra de dúvida. Show de bola. Jefferson, 2 dicas. Então vamos lá. Pode ir. Eu vou ser fominha, então eu vou dar 3 dicas aqui. Primeiro, online e offline caminham juntos. Então, tecnologia, seja... Hoje nós estamos falando de inteligência artificial, daqui a pouco eu não sei, inteligência artificial nível 3, que é o que os estudiosos chamam de a primazia, né? Então, que um computador vai poder tomar todos os tipos de decisão baseado em qualquer tipo de experiência, né? É o que a gente viu em alguns filmes quando a gente era adolescente e achava impossível acontecer. Mas precisa-se das pessoas. Outro ponto, quando a gente fala de implantação, né, de projetos, foco, um passo de cada vez. Né? Então, escolha a dor que você tem, que mais te impacta no negócio, veja se é possível trabalhar com ela com tecnologia, com inteligência artificial, e o faça. Depois você passa para o segundo, para o terceiro. Quem muito quer, nada faz. E, por último, gente, aprimore-se. Né? O que o Rafa falou o tempo todo. Hoje, você tem oportunidade de se aprimorar de forma gratuita, você tem a oportunidade de se aprimorar de forma paga, com vários patamares de investimento, né? Cursos rápidos de custo barato, cursos mais sofisticados, mais requintados, né? De custo de investimento, né? Não chamo de custo de investimento mais alto, mas aprimore-se, vá atrás do conhecimento, porque profissional que não entende, né, onde ele está, o que ele precisa fazer, é um profissional morto, é um profissional fora Perfeito.
Perfeito. Eu acho, vamos falar assim de hard skill e soft skill, esses três foram. Eu vou ser mais prático ainda. Quer ver, Jefferson? Quer ver, Dani? Quer ver? Rafa, Quero ver. Cara, minhas 2 dicas, as principais: implanta B-Book para poder aumentar o resultado do seu hotel e faça os cursos da escola para resultado. Poxa, aí, Isso aí você garante e vai ter inteligência artificial e é só resultado, stakeholder feliz. Todo mundo feliz, comercial feliz. Galera, muito bom esse papo, que sensacional, viu? Eu fiquei feliz que a gente voltou aqui hoje, a gente já fez uma conversa outro dia e eu espero estar voltando de novo com vocês. Muito obrigado, viu, galera? Muito obrigado mesmo. Obrigado, muito bom, Dani, muito bom, prazer. Rafa, Jefferson. Obrigadão a galera aí do back office do marketing nosso aí. E vamos em frente. Sucesso para todos. Para todos nós. E contem com o B-Book e Escola para Resultado. Obrigado, Valeu. gente. Um abração. Valeu, pessoal. Um abraço. De bom. Tchau, tchau.